pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o nosso resumo será sobre a monarquia romana. Sabemos que a história da Roma Antiga é dividida em 3 grandes períodos: a monarquia, a república e o império. A monarquia romana representa a fase inicial da história da Roma Antiga, que se estende desde a sua fundação em 753 a.C. até 509 a.C. Foi um período da história da Roma Antiga dominado pelos reis sabinos e etruscos, e onde sua sociedade e estrutura política começaram a tomar forma. Roma, segundo a versão lendária, foi fundada por Rômulo e Remo, filhos de Reiva Silva, rainha da cidade de Alba Longa, com o deus Marte. Foram jogados por Amulho, rei da cidade, no rio Tibre. Após serem abandonados no rio Tibre, os gêmeos foram salvos e criados por uma loba, tendo sido em seguida encontrados por camponeses. Quando adultos, recuperam o trono de seu avô, destronando o rei Amulho, e fundam Roma. Depois de algumas divergências, Rômulo mata o seu irmão e se torna o primeiro rei de Roma. Historicamente, acredita-se que a cidade foi estabelecida por chefes etruscos que unificaram várias comunidades sabinas e latinas. Localizada na Península Itálica, Roma beneficiava-se de solos férteis e uma posição geográfica estratégica, favorecendo seu desenvolvimento inicial. A sociedade era organizada em gens, grupos familiares que formavam a unidade básica da estrutura social. Cada gens possuía seus próprios cultos e tradições, e seus membros, chamados de patrícios, eram a elite aristocrática de Roma. Os patrícios detinham poder político e econômico e podiam herdar propriedades dentro da gens. A palavra gens designa uma espécie de parentesco artificial, onde famílias não relacionadas consanguineamente se uniam sob uma genealogia fictícia e um culto comum. As gens se agrupavam em fatrias ou cúrias, lideradas por um curião ou um fatriarca, responsável por presidir aos sacrifícios e outras funções religiosas. Várias cúrias formavam uma tribo, cada qual com seu próprio altar, divindade e tribunal de justiça. Essa estrutura refletia a importância dos cultos religiosos na coesão social e política de Roma. Os reis romanos eram chefe executivo, sumo sacerdote, chefe legislador, juiz supremo e comandante do exército. Seus poderes repousavam na lei e precedência legal, e ele só poderia receber esses poderes através do processo político de uma eleição democrática. Na prática, ele não tinha restrições reais em seu poder. Em relação ao Senado, durante o período da monarquia, a função mais importante desempenhada era selecionar os reis. O período entre a morte de um rei e a eleição do próximo era conhecida como interregno. Quando um rei morria, um membro do Senado, o inter-rei, indicava um candidato para substituí-lo. As assembleias legislativas de Roma tinham funções limitadas. A Assembleia das Cúrias ratificava decretos do rei, enquanto a Assembleia Calada tinha funções religiosas. Cidadãos militares, até 45 anos, eram divididos em 30 cúrias, cujos votos individuais determinavam o voto da cúria na Assembleia. A proximidade com o rio Tibre favoreceu o importante desenvolvimento econômico da cidade. As mercadorias que provinham do mar tinham que subir pelo curso do rio. Desse modo, Roma era capaz de monopolizar o tráfego terrestre, uma vez que estava situada na interseção das principais estradas do interior italiano. Além disso, havia importantes salinas nas proximidades da cidade, fazendo com que Roma se transformasse em ponto de mercado perfeito na chamada Via Salária. A população, ainda com poucos habitantes, baseava sua economia na agricultura de algumas sementes, como por exemplo o trigo, a cevada, a ervilha e o feijão. Também na pecuária, com cabras e porcos, na pesca, na caça e na coleta. A manufatura de artigos cerâmicos, roupas e outros artigos de uso doméstico eram produzidos pelas famílias para consumo interno. Entre os reis mais importantes, Sérvio Túlio destaca-se pelas suas reformas institucionais, conhecidas como Constituição Serviana. Ele introduziu o censo, dividindo a população em 5 classes censitárias, com base na fortuna. Essa divisão teve implicações militares, políticas e tributárias significativas. Militarmente, cada classe deveria fornecer centúrias para o exército. Politicamente, Túlio criou a Comitita Centuriata, ou seja, a Assembleia do Povo, onde o voto era computado por centúria, dando maior poder aos cidadãos mais ricos, que formavam a maioria das centúrias.
A monarquia romana terminou em 509 a.C., com a deposição do último rei, Tarquínio o Soberbo. Após sofrer um golpe do Senado romano, foi deposto de seu cargo, finalizando assim a monarquia. Esse evento marcou a transição para a república, onde o poder foi distribuído entre magistrados eleitos, conhecidos como pretores, e posteriormente cônsules. As funções religiosas do rei foram transferidas para um rex sacrorum, um magistrado responsável pelas questões religiosas no novo regime republicano. Para concluir, a monarquia romana foi um período fundamental na formação da estrutura política, social e religiosa de Roma. Embora marcada por lendas e mitos, essa era estabeleceu as bases para a organização da sociedade romana e seu sistema de governança. A transição para a república, impulsionada por revoltas contra o poder tirânico, refletiu a evolução e a complexidade crescente de Roma, que se transformaria no maior império do mundo ocidental. A monarquia, com suas reformas e estruturas iniciais, deixou um legado duradouro que continuaria a influenciar Roma por séculos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resumo de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!